Fala, meus arteiros, tudo bem? Pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal de desenho. Eu sou o professor Stefano Parra e você é o seu professor de Educação Artística e de desenho. No vídeo de hoje a gente vai desenhar algo que é complicado, que muita gente reclama, muitos alunos têm dificuldade, tá? Que é o tema vidro, né? Então a gente vai começar hoje com nossa primeira lição, nosso primeiro exercício sobre vidro, que vai ser um exercício desenhando um copo de vidro com água dentro. Esse é o meu canal, vocês vão aqui aprender várias coisas, eu vou fazer vários vídeos para vocês. Hoje é um dos primeiros vídeos, então eu quero que vocês acompanhem, que vocês curtam, que vocês comentem, tá? E vamos para a mesa, porque vocês vão ver eu desenhando e vão desenhar junto comigo. Pega papel, pega lápis e vamos desenhar. Bom, pessoal, estamos aqui na nossa mesa. Eu digo nossa porque agora vocês vão usufruir dela também aqui no YouTube para aprender a desenhar com vídeos mais longos, né? Bom, como eu disse na nossa introdução, eu vou desenhar com vocês hoje um copo com água dentro, um copo transparente. Então a gente vai trabalhar a forma do copo, o formato dele, né, a forma geométrica básica. Depois nós vamos trabalhar colocar o líquido lá dentro, e depois a textura de um vidro transparente com um líquido também transparente dentro, tá bom? Fica aí que vai ser muito legal. Bom, como vocês sabem, o canal aqui é novo, eu tô gravando até na sala da minha casa, então vocês vão ouvir o meu filhinho aqui falar comigo, brincar, etc. E eu ainda não tenho um estúdio, né? Daqui a um tempo a gente vai fazer um estúdio para poder gravar melhor para vocês. Então, para dar aquela força, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal para você estar sempre recebendo novos vídeos para fazer novos desenhos comigo. Bom, vamos lá. A forma principal, a forma básica de um copo, aquele copo mais comum, né? Aquele copo de requeijão que a gente fala às vezes, é um cilindro, né? Tem como base um cilindro. E para fazer o cilindro a gente tem que pensar em qual a base do cilindro, que seria um retângulo. Então desenhe um retângulo já pensando no tamanho que você quer fazer esse copo. Então você vai definir a altura do seu retângulo, já pensando também na altura do copo, e a largura desse retângulo, também pensando na largura do copo. Você vai descer, lembrando que essas duas retas no retângulo são paralelas, seguem a mesma direção, e vai fechar lá embaixo, certo? Então aqui nós teríamos uma forma retangular em duas dimensões, altura e largura. Agora, para transformar isso num copo, eu vou colocar a nossa querida profundidade. Então eu vou demonstrar uma parte desse copo perto da gente, uma parte desse copo longe da gente. Eu demonstrei isso com uma elipse. Essa forma aqui se chama elipse. E ela está demonstrando que aqui é a parte do copo mais perto de nós, e lá é a parte do copo mais longe de nós. Aqui embaixo eu vou fazer a mesma coisa, só que como eu estou vendo o copo mais de cima, né, por isso que eu vejo a boca dele inteira, aqui embaixo eu vou desenhar somente o arco do copo aqui embaixo, certo? E como eu vou colocar alguns detalhes depois, eu não vou colocar o fundo dessa base do copo aqui agora, tá? Depois disso, eu posso apagar essas linhas do retângulo e deixar visível somente o meu cilindro, certo? Então, para desenhar o cilindro, sempre bom vocês fazerem o retângulo como base. Tendo aqui o formato desse copo, eu poderia, por exemplo, modificá-lo. Eu poderia pegar esse cilindro e fazer uma brincadeira aqui agora com ele. Poderia alargar ele um pouco assim, ó, fazendo uma forma diferente para esse copo, ó, um design diferente. Poderia fazer isso um pouco mais pontudo, né, ó, com um bico aqui, que já seria um outro design de copo, certo? Tá vendo que legal? Você pode ir brincando com essa forma e gerando novos designs de copo, novos tipos de copo. E é aqui que entra a sua criatividade, tá? Então, tendo isso,
a gente vai entrar com o sombreamento e a água nesse copo. Como que eu posso desenhar a água nesse copo? Tudo que eu fizer aqui nesse copo agora, eu preciso pensar na forma cilíndrica dele. Se ele é um cilindro, ele tem essa face aqui, tem uma curva, né, ó, em toda essa altura do copo. Então, até mesmo se eu for colocar algum detalhe nesse copo, no vidro mesmo, eu teria que usar essa curvatura. E se eu for colocar a água lá dentro, eu tenho que colocar esta curvatura aqui também. Eu não posso desenhar a água lá dentro assim, reta. Eu tenho que desenhar ela com uma curva igual a essa aqui embaixo, ó. E como esse copo é transparente, eu vejo a água também lá atrás. Então, basicamente, eu copiei essa elipse um pouco mais para baixo. E aqui eu vejo toda a parte de cima da água, certo? Bom, agora vamos começar a colocar alguns detalhes, né? Então, se eu tenho um copo, normalmente os copos têm aquela base um pouco mais grossa, né? Então, eu preciso trazer essas curvas aqui embaixo também, um pouco mais para cima, uma curva, né? Isso vai ser feito depois com um sombreamento, mas eu já deixo aqui indicando que eu quero essa altura do vidro lá embaixo, certo? Tudo isso aqui, até agora, a gente tem que fazer bem fraquinho, né? Usando pouca força no nosso lápis. E o lápis ideal aqui, até esse momento, seria um lápis 2B, um lápis de escrever comum, né? Ou um lápis de desenho 2B, que seria um lápis com uma ponta adequada para fazer traços mais finos e também para ter uma leve suavidade no traço, tá? Então, meu copo tem essas dimensões e lá em cima ele tem uma leve grossura do vidro, né, que vai aparecer. Então, eu vou desenhar também essa grossura do vidro. Uma simples linha igual a que eu já tinha, só que eu vou deixar aqui na frente um pouquinho mais grosso e lá no fundo um pouquinho mais fino. Por quê? Porque essa frente do copo está um pouco mais perto de mim. Então, quanto mais perto, maior. Quanto mais longe, menor. Tá? Agora eu preciso começar a pensar no sombreamento. Como isso aqui é um vidro, né? Eu não vou pintar ele com um azul ou verde. Eu quero um vidro transparente, aquele copo comum, tá? Se eu fosse fazer um vidro com cor, aí sim eu utilizaria uma cor. E eu quero que vocês pensem aí um pouco qual seria a cor adequada para eu colocar aqui nesse vidro e fazer com que ele pareça um vidro. Vocês vão falar assim, ah, é branco, né? Se é transparente, é branco. Mas não. Se você olhar qualquer coisa de vidro aí, qualquer copo de vidro aí na sua casa, aí perto de você, você vai ver que ele vai ter reflexos, né? Então ele vai ter partes mais brancas e tonalidades de cinza, certo? E isso eu posso fazer com os meus lápis mesmo. Então aqui agora eu vou pegar um lápis 4B. Deixar ele bem apontado. E com o lápis 4B, eu posso começar a colocar um pouco de sombreamento, né? O vidro, ele vai ter partes de sombras mais escuras, que normalmente vão estar nas extremidades, onde o vidro faz a curva, né? Ah, professor, mas esse vidro está fazendo toda essa curva. Sim, mas aqui na frente eu vejo só pouco vidro, né? Aqui no lado, como tem muito vidro fazendo a curva, eu vou ver mais vidro, vamos dizer assim, um na frente do outro, né? Então, eu tenho que colocar mais cinza nessas bordas, tá? E o vidro, ele gera também algumas manchas
mais fortes. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, uma mancha um pouco mais forte, bem na curva. Lá embaixo também. E aqui eu já vou demonstrar um pouco a curva desse vidro lá embaixo, ó. Vão fazendo comigo. Bem na linha da água, eu vou colocar também um pouco de sombra para demonstrar melhor que aquele é o nível da água, né? É ali que a água está acabando, tá? Umas linhas mais grossas, outras mais finas. E também aqui eu já vou pensando, mais ou menos, onde vai ter o brilho desse copo, né? Então, por exemplo, eu posso colocar aqui uma faixa mais brilhante. Faço ela com um lápis bem fraquinho, tá? Porque depois ela não pode ficar aparecendo. E vou adicionando essas faixas, né? Aqui eu fiz uma sombra mais forte, que aparece mais. E depois, com um lápis bem fraquinho, eu vou colocar uma mancha com uma tonalidade mais clara de cinza, ó. E veja que eu já estou aqui, ó, vou acompanhar aquela faixa branca lá em cima. Então, eu vou deixar aqui, ó, um pouco mais claro naquele lugar, respeitando essa iluminação que eu falei, né? Eu imaginei um brilho ali, eu vou deixar esse brilho ali. Aqui embaixo, como tem aquela parte de vidro mais grossa, vai ter bastante mancha de cinza mais escura, tá? Vocês podem usar passagens mais bruscas, né? Tem uma diferença, pessoal, entre passagem brusca e o degradê. Aqui eu tenho uma passagem brusca, do escuro para o claro. E aqui embaixo eu vou fazer, subindo da base para cima, um degradê, ó. Uma cor mais escura, um tom de cinza mais escuro, indo para um tom mais claro, de maneira suave, devagar, né, ó. Eu vou fazendo assim, movimento circular, ó, e andando com o lápis para cima. Então, ó, movimento circular, levando o lápis para cima e ao mesmo tempo tirando a força do lápis, ó. Olha como aparece o degradê aqui, ó. Até eu chegar no branco, praticamente, né? Isso é importante, tá? Essa técnica do degradê, ela é muito importante, ela ajuda a gente pro resto da vida no desenho. Então, vocês têm que treinar muito, tá? Sempre fazendo o degradê. Lá no meu curso Primeiros Traços, eu tenho um módulo só sobre sombreamento, onde eu explico bem detalhadamente sobre o degradê. Aqui do lado de cá, eu vou colocar também uma camada, né, mais escura nessa lateral aqui, ó. Você pode ir pausando o vídeo também, tá, para acompanhar o professor. Olha como já está começando a aparecer aqui, né, o nosso copo com água. Já está bem visível que ele é transparente, né? A transparência dele. E que o líquido lá dentro, ele também vai ter uma espécie de transparência. Eu posso colocar aqui agora, ó, uma pequena sombra indicando o outro lado do copo lá. E essa pequena sombra, ela vai me
dá mais noção ainda de que esse copo realmente é transparente, né? Posso colocar uma linha mais firme, linhas mais claras. E no cantinho de cá também, fortalecer a ideia dessa curva, né? Olha que interessante que vai ficando. Aqui embaixo eu preciso pôr mais manchas, porque, bom, como tem muito vidro, né, uma aglomeração de vidro, tem que ter mais manchas, não esqueçam disso. Ah, professor, eu não quero fazer tantas manchas quanto o senhor. Não tem problema. O importante é você, com essa diferença de tonalidades, essa diferença de cinzas claros, cinzas escuros, você ir demonstrando que existe aqui uma grossura maior aqui embaixo de vidro do que aqui dos lados, por exemplo, né? E veja que essas manchas que eu fiz aqui embaixo, todas elas praticamente, eu demonstrei fazendo a mesma curva, né? Essas aqui estão fazendo aquela curva igual a essa, e essas aqui fazendo a curva igual a essa, né? Tudo demonstrando essa largura do copo, não se esqueçam. Essa largura não, perdão, essa curvatura do copo. Não esqueçam disso. É muito importante quando a gente está sombreando e texturizando um objeto curvo, a gente seguir essas curvas, certo? Olha que resultado legal que já está dando. Posso adicionar um pouco mais de escuro em alguns pontos para dar um pouquinho mais de contraste. E agora, aqui em cima da água, a gente precisa fazer também uma leve sombra, tá? Uma leve sombra demonstrando que aqui tem um líquido, né? Então, eu não vou colocar aqui uma força muito grande, né? Eu vou colocar aqui manchas mais finas. E eu posso também lembrar de, né, apagar aquelas linhas do nosso esboço que não importam mais agora. Então, veja só que interessante que fica uma diferença, né, entre o que é a parte de dentro aqui da água, que eu posso até colocar um pouquinho mais de cinza no geral, para demonstrar para quem está vendo que aqui tem uma quantidade de água, né, uma água atrás da outra, vamos dizer assim, né, bastante água aqui dentro. Então, aqui vai ter uma coloração mais escura do que onde não tem água, tá? Com uma leve camada de grafite eu já consigo demonstrar isso. Então, assim, o que que é importante vocês entenderem aqui, vocês viram como eu descrevi várias vezes esse copo, o formato dele, a água. Por que que o professor faz isso? Porque realmente, para vocês desenharem qualquer coisa, a base do desenho é a observação, é você aprender a ver as coisas, né? Então, para você desenhar um copo de água, você precisa reparar em todas essas coisas que eu falei quando você olhar para um copo de água. E assim você vai estar aprendendo a desenhar ele, a demonstrar ele, a pôr cada uma dessas coisas no papel, tá? Tá vendo, ó? Uma leve textura ali, eu coloquei no topo da água, e aqui eu vou fazer um sombreadinho aqui no vidro também, né? Como tem aquela curva do vidro, eu vou fazer uma sombra um pouco mais forte. Mas eu vou buscar deixar essa parte onde não tem água, né, mais clara do que aquela parte de baixo que está cheia de água.
Lembrar de fazer algumas passagens mais bruscas, outras mais suaves. E vai adicionando camadas para chegar num resultado interessante. Essa borda aqui de cima, né, do copo, ela também está demonstrando a grossura do vidro, né? Então eu vou deixar ela um pouquinho mais escura. E vou deixar um brilhozinho lá atrás, ó. Aqui o lápis bem apontado é importante, viu, pessoal? Bem importante. Eu vou deixar bem brilhante aqui onde é o brilho que eu foquei nesse lado. Estamos chegando ao fim, certo? O que eu preciso aqui? Demonstrar também um pouco dessa curvatura, desse brilho aqui dentro, né, ó. Ó que legal. Um pouquinho de sombra nos cantos, só isso é necessário. Um pouquinho de sombra nos cantos eu já consigo demonstrar essa curvatura, né? Esse sombreamento do copo ali por dentro. Depois façam uma revisãozinha geral, né? Para ver se falta algum detalhe. Por exemplo, aqui nas bordas eu deixei alguns risquinhos para fora, vou apagando. Do lado de cá também, essas manchas de dedo, né? Não deixa não. E se você tiver uma lapiseira e quiser refazer algum detalhezinho aqui embaixo, ó, por exemplo, você consegue com a ponta da lapiseira, que é o grafite mais fininho. E olha só, pessoal, que legal o resultado que ficou esse copo de vidro com água dentro. Uma textura bacana de vidro. A gente fez rápido, né? Um desenho que ficou rápido, acho que deu aqui de desenho mesmo uns 15 minutos. E uma técnica simples, né? E essa união das técnicas, você saber usar a forma básica, pensar na luz, pensar na textura, tudo isso eu ensino para vocês no meu curso Primeiros Traços, que é um curso bem completo de desenho. E além do curso, você ainda ganha todas as semanas uma aula, uma mentoria comigo, ao vivo e online. Bom, meus queridos, fizemos o desenho do copo com água dentro. Espero que vocês tenham gostado muito, espero que vocês tenham conseguido fazer. Se você não conseguiu, coloca suas dúvidas aqui nos comentários e também comenta aqui embaixo o que você quer ver num próximo vídeo para desenhar com o professor Stefano.